Bom dia, alunos do Colégio Futura, professor Juan, Geografia. Vamos aí agora dar início à nossa videoaula, iniciando o nosso livro didático, começando aí a partir do momento aí do capítulo 1, onde seu livro no capítulo 1 nós vamos trabalhar a população mundial. Quando nós falamos população mundial, nós vamos falar aí de uma população mundial referente, né, ao planeta Terra, uma população aproximadamente em 7,3 a 7,5 bilhões de pessoas, ou até um pouquinho mais, no máximo aí 7,7 bilhões de pessoas aproximadamente. Então vamos lá, preste atenção no tio, capítulo 1, oitavo ano. Nós temos a ONU. O que é a ONU, oitavo ano? A ONU é a Organização das Nações Unidas. Qual que é o objetivo da ONU? Cooperação mundial e a paz entre os povos. Levar a cooperação mundial entre os países e a paz entre os povos. A ONU estima que em 2100, o número de pessoas que estarão habitando o planeta Terra, nós vamos chegar a 11 bilhões de pessoas. Segundo a organização, a população mundial ela deve aumentar em 2 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos. Então nós vamos aí, nos próximos 30 anos, nós vamos ter um aumento aí aproximadamente 2 bilhões de pessoas, passando dos atuais 7,7 bilhões de pessoas para 9,7 a 10 bilhões de pessoas aproximadamente, oitavo ano, atenção, em 2050. E nós podemos chegar até 11 bilhões em 2100. Essa é a estimativa da Organização das Nações Unidas, de acordo com estudos levantados pelas taxas de natalidades em todo o planeta Terra, em continente por continente, país por país. O ranking que apresentamos a seguir agora, o ranking que eu vou apresentar a vocês, ele foi feito pelo Banco Mundial, ele é o dado mais recente que nós temos sobre população, que ela é de julho de 2020, e atualizando com os dados mais recentes sobre a população, disponibilizados com fonte da ONU, da Organização das Nações Unidas, repetindo, fundada pós-Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Então, pós-Segunda Guerra Mundial, 1945 em diante. Quais são os 10 países mais populosos do mundo? A China, 1.439.324.000 pessoas aproximadamente. Índia, 1.380.004.000 pessoas. Estados Unidos, 331 milhões de pessoas. Indonésia, nós vamos ter aí, Indonésia, 273.524.000 habitantes. Quinto lugar, atenção que nós temos uma mudança aí, o Brasil caindo de posição aproximadamente. 220.892.000 pessoas. Brasil, 212 milhões de pessoas, aproximadamente. Sexto país agora mais populoso do mundo, aonde o Paquistão passou nós. A Nigéria, 206 milhões de habitantes, aproximadamente. Bangladesh, a concentração populacional, uma densidade demográfica imensa, nós temos 164 milhões de pessoas, aproximadamente. A Rússia, o nono, 145 milhões, aproximadamente 146 milhões de pessoas. E em décimo lugar vem o México, com 128 milhões a 129 milhões de pessoas, aproximadamente. Então, a partir desse momento, nós temos o ranking com os 10 países mais populosos do planeta Terra. E a partir desse momento nós temos aí então o Brasil ocupando agora a sexta posição. Por que a população aproximada do oitavo ano? Quando nós falamos de população, a todo momento está nascendo e está morrendo pessoas no mundo. E a partir desse momento, o que acontece? Nós vamos ter aí, então nós não podemos falar uma população absoluta, porque a partir de um minuto nasceu e a partir de um minuto está morrendo pessoas ao mesmo tempo. Então aí é o cálculo da população aproximadamente. Então quando nós nos referimos também a esses dados, tem que ficar atento ao seguinte: nós temos no Brasil o censo demográfico, né, que é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, onde o censo demográfico ele vai calcular a população de 10 em 10 anos. Em 2010 nós vamos ter aproximadamente 190 milhões de pessoas no Brasil. 2020 não tivemos o censo devido à Covid-19 e à pandemia. Não tem como os pesquisadores ir ao campo. Então nós vamos ter aproximadamente 212 a 215 milhões de habitantes no Brasil, aproximadamente. Lembrando, né, então deixa eu falar mais um pouquinho, já que nós estamos falando a respeito então de população, nós estamos tendo uma perda demográfica muito grande no Brasil, somos o segundo país com o maior número de mortos devido à pandemia mundial do coronavírus.
a distribuição da população mundial. Muita atenção em mim, que eu vou falar para vocês com os dados que nós temos mais atuais de 2010, pela Fundação da População das Nações Unidas. A partir do momento que a população mundial atingiu a marca de 6,90 bilhões de habitantes. E esse total se encontra disperso pelo planeta de forma irregular. Nesse sentido, o continente mais populoso do mundo é a Ásia, por cerca de 60% do total da população mundial. Somente a China e a Índia e a Indonésia representam um elevado contingente de cerca de aproximadamente 3 bilhões, 2,8 a 3 bilhões de pessoas. Por outro lado, a Oceania responde por apenas 0,5% da população mundial. A distribuição populacional de acordo com cada continente. Nós temos o continente asiático, 4,1 bilhões de habitantes, que vai representar 60% da população mundial, oitavo ano. Muita atenção. América, 934, 940 milhões de habitantes aproximadamente. África, 1 bilhão e 31 milhões e 31 mil habitantes aproximadamente. Europa, 750 mil habitantes a 800 mil aproximadamente, que vai representar 10,9% total da população mundial. Estamos vendo aí a Ásia com 60% e a Oceania com apenas 37,1 milhões de habitantes. Quando nós falamos da Ásia, nós temos que dar atenção especial para a China e para a Índia. A China, ela é a maior população mundial, mas a China, ela tem controle da taxa de natalidade desde 1970 e a Índia não tem. Então, a partir aí de 2025, a ONU, estimativas da ONU, já que a Índia ultrapassa a população da China. E os dois países têm péssimas condições de vida da população, como o Brasil, ou um pouco até pior. Não vou falar pior, que a corrupção aqui no país é imensa, não deixa o nosso país progredir. Mas vamos voltar à população mundial. A distribuição da população, ela é desigual na superfície terrestre por fatores naturais, onde tem terremotos, fatores climáticos, desertos, clima semiárido. A população tenta migrar, mudar de um local para o outro. Históricos, devido aos fatores históricos, culturais e econômicos, onde países, dito pela distribuição do planeta Terra, pode-se ganhar mais dinheiro. Então, dentro dessa questão, nós vamos ter uma análise acerca da distribuição da população mundial, independentemente da escala, por cidade, estado, país. É preciso conhecer o número da população absoluta, ou seja, o que é a população absoluta? O total de habitantes, além da população relativa, que é concebida por meio do cálculo, o número total de habitantes dividido pela área territorial em quilômetros quadrados. Aí, quando falamos desse dado demográfico, nós vamos falar o tamanho territorial dividido pela população. Nós vamos chegar a um número e nós vamos chegar à densidade demográfica de determinado país. A partir da obtenção dos números da população relativa ou da densidade demográfica, que é a mesma coisa, torna-se possível identificar a intensidade do povoamento de um determinado lugar, oitavo ano. Quando os dados apontam mais de 100 pessoas por quilômetro quadrado, o lugar é considerado povoado. Quando o número varia entre 50 e 100 pessoas, é considerado mediano povoado. E por fim, quando o número é menor que 50, é pouco povoado. O que é população absoluta? É o total de habitantes de um lugar, de um país, de uma cidade, de um estado, de etc. Quando determinado lugar possui um grande número de habitantes, dizemos que é populoso, ou de população absoluta. Quando um país possui um pequeno número de habitantes, diz que não é populoso, ou de pequena população absoluta. O que é a densidade demográfica? É o tamanho territorial dividido pela população. Então vamos resumir, o índice demográfico calcula o número de habitantes por quilômetro quadrado, também chamado densidade populacional ou população relativa. Preste atenção, oitavo ano. Densidade demográfica é a mesma coisa também que densidade populacional ou população relativa, porque nós vamos ter a população por quilômetro quadrado. Esse índice demográfico representa, portanto, uma média entre a área de um determinado lugar e o total de habitantes que nela se encontram. País populoso é aquele país que possui uma grande quantidade de habitantes. Por exemplo, o país mais populoso no mundo, repetindo, é a China. A partir de 2025, 2030, a Índia irá ultrapassar a questão já da China em população. Dados mais recentes apontam 2022 e nós já vamos ter essa mudança. A Índia é o país mais populoso do mundo. A Índia, até o presente momento, 24 de fevereiro de 2021, a Índia é o segundo país mais populoso do mundo, como nós vimos no gráfico adiante. Já o país povoado, diferentemente do populoso, preste atenção em mim, agora já o país povoado é aquele que possui uma grande quantidade de habitantes, mas o tamanho territorial é pequeno por quilômetro quadrado.
Taxas demográficas. O que é taxas demográficas? Taxas de natalidades é o número de nascimentos que acontece em uma determinada área. Fecundidade é o número de nascimentos bem-sucedidos e o número de óbitos em nascimentos. Taxa de mortalidade é o número de óbitos ocorridos em um determinado local. Taxa de mortalidade infantil, atenção, oitavo ano, é o número de crianças que entram em óbitos 0 a 1 ano de idade. Crescimento natural ou vegetativo é o crescimento populacional de uma localidade medido a partir da diminuição da taxa de natalidade pela mortalidade. O que é um crescimento? Um crescimento migratório. É a taxa de crescimento de um local medido a partir da diminuição da taxa de imigrações. Pessoas que chegam pela taxa de imigrações, pessoas que se mudam. Eu estou complementando o livro um pouco no conceito das taxas. Crescimento populacional, preste atenção em mim, ou demográfico, é a mesma coisa, é a taxa de crescimento populacional calculada a partir da soma entre o crescimento natural e o crescimento migratório. Migração pendular. O que é migração pendular? Vamos aproveitar, vamos aprofundar nosso conhecimento. Vamos rever um pouco também o sétimo ano, os principais conceitos demográficos. Migração pendular dentro do movimento de população. Migração pendular, oitavo ano, é aquela realizada diariamente no cotidiano da população. Exemplo, ir ao trabalho e voltar. O que é uma migração sazonal? É aquela que ocorre durante um determinado período, mas que também é temporária. Imigração definitiva, quando se trata de algum tipo de migração, mudança de moradias definitiva. Êxodo rural, a saída do homem do campo para a cidade, oitavo ano. Metropolização, é migração em massa de pessoas de pequenas e médias classes para as grandes metrópoles em busca de melhores condições de vida ou regiões metropolitanas. Desmetropolização é o processo contrário, que a população migra em massa para cidades menores, sobretudo as cidades médias. População mundial aí, oitavo ano. População mundial, representando para vocês aí, um formigueiro humano. E os índices que nós acabamos de ver, que até 2100 podemos chegar a uns bilhões de pessoas no planeta Terra. Muito bem, a partir de hoje eu vou liberar todos os slides para vocês juntamente com o vídeo dentro do grupo. Assim que eu postar já para vocês o vídeo, tanto na plataforma do YouTube do Colégio Futura, eu irei também publicar para vocês meu slide que eu mesmo montei, específico para vocês, para ajudar vocês na compreensão do conteúdo. E a tarefa eu irei passar no segundo vídeo, correto? Nós vamos ter dois tipos de tarefas a partir de hoje. Alunos que têm o livro vão fazer os exercícios do livro. E os alunos que não têm o livro, eu vou passar os exercícios para vocês e vou publicar também no grupo, dentro do vídeo. Muito obrigado, fiquem com Deus.